Amém, irmãos? Glória a Deus. A graça e a paz a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Ele não é bom, não. Ele é bom. Porque bom é melhor que bom. Ele vai falar da justificação pela fé, de ter paz com Deus. Vamos conseguir paz com Deus. Amém? Vamos à leitura do texto? Lá está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Amém? Somente até aí? Vamos, está gravando aí, então, somente até aí, irmãos. Então, irmãos, como eu falei, né, hoje a gente vai falar um pouquinho da justificação pela fé, e não somente da justificação pela fé, mas a gente vai falar também de paz com Deus, né, que é o que esse texto ali está apresentando. Amém? Então, a gente vai falar dos frutos da justificação, que é aqui do verso 1 ao 11, e depois disso a gente vai falar da comparação entre Adão e Cristo, que é do 12 ao 21. Né? E antes disso, irmãos, Paulo, no capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele mostrou para a gente que todos são culpados. Desde a primeira pregação que nós fizemos até a pregação do capítulo 3, Paulo vem fazendo um mosaico, ele vem construindo todo o argumento de gentios estão em pecado, judeus estão em pecado. Não há nenhum santo, não existe ninguém que mereceria a salvação, que mereceria a graça e que mereceria a misericórdia de Deus. Todos pecaram e todos pecando, nenhum merece a graça de Deus. E aí no capítulo 4, que foi a última pregação do nosso pastor, do pastor Gilman, o Paulo ele coloca algo a mais nisso. Então, do 1 ao 3 nós sabemos que nós somos culpados. No capítulo 4, ele já vem apresentar a justificação pela fé. E essa justificação pela fé, se a gente voltar lá no capítulo 4, a gente lembra que Paulo ele usou Abraão como exemplo. Porque Abraão foi salvo pelas suas obras? Não. Abraão foi salvo porque ele era gente boa? Eu sei, eu acho que Abraão era. Mas não também. Abraão ele foi salvo, ele foi justificado pela fé dele. E agora, Paulo, nesses primeiros versículos, ele vai nos trazer os efeitos reais dessa justificação pela fé, ao qual aconteceu com o nosso pai Abraão, né, que é o nosso pai na fé. Amém? Vamos de versículo em versículo, vamos no versículo 1 primeiro. No versículo 1 está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão, ele foi justificado pela fé, e Abraão, ele é pai de multidões, mesmo tendo somente um filho. E essa multidão são todos os outros descendentes de Abraão, que podem ser os descendentes físicos, quem quiser interpretar assim pelos judeus, porém nós interpretamos como os descendentes espirituais, ao qual nós estamos debaixo também. Então, Abraão, ele é justificado pela fé, e aí Paulo já inicia dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé. E aí Abraão nos coloca junto, Abraão não, Paulo, né? Paulo nos coloca junto com Abraão, e Paulo já começa, tendo sido, pois, justificados, ou seja, é algo que já aconteceu e algo que está acontecendo também, mas não morremos. Pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente vai ver que nesse relacionamento entre Deus e o homem, há sempre um atrito. Por que há sempre um atrito? Porque Deus, ele é a verdade.
o homem mente. Porque Deus é fiel, o homem é infiel. Porque o homem pratica várias atitudes que são contrárias às atitudes ao qual Deus é em si mesmo. Não é nem que ele faz, é que ele é. Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso. Deus é justo. Nós caminhamos por outro caminho. Então tem sempre esse atrito entre o homem e Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Então aqui Paulo ele vem dizer que depois de nós sermos justificados pela fé, e essa justificação pela fé vem através de Jesus, não vai dar tempo, vem através de Jesus Cristo, essa justificação vinda através de Jesus Cristo, esse atrito que acontecia, ele já não acontece mais. E aí nós temos paz com Deus. Éramos inimigos. Quem aqui já teve inimigo? Levantou a mão, eu sei que todo mundo já teve, já também. É aquela pessoa que você olha assim e você fala, se eu tivesse a oportunidade, pai. Entendeu? Todo mundo já teve essa pessoa. Ou tem, né? Misericórdia, irmãos. Mas, nesse relacionamento, nesse interim, é a mesma coisa aqui, irmãos. Porém, Deus fez as pazes conosco através de Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Ele por Jesus Cristo. Irmãos, a gente tem que entender que no livro de Romanos a gente vai ler muito Jesus Cristo. Muito Jesus Cristo. Durante todo o livro. Por quê? Porque Jesus Cristo é central no livro de Romanos. Tudo o que acontece ali está centralizado em Jesus Cristo. Então, quando vocês estiverem alguma pregação por aí e o nome de Jesus Cristo não for citado, cuidado. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, por meio de Jesus, nós obtivemos esse acesso pela fé à graça dele, ao qual nós esperamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus, né? Então deixa eu ver aqui, cadê meu esboço aqui, que não está ajudando em nada até agora. Então nós temos essa livre entrada à presença de Deus. A esperança cristã não é um desejo incerto, mas é certeza fundamentada na obra de Cristo Jesus. Então nós temos uma certeza, porque a pedra angular é a base desse relacionamento, dessa salvação, dessa misericórdia e dessa graça que foi estabelecida e que está sendo apresentada para nós e que está sendo mostrada para nós. Então a nossa esperança é uma certeza. Por que a nossa esperança é uma certeza? Porque Cristo não falhou e Ele não falha de maneira alguma. Então isso daqui é literalmente uma boa nova e é literalmente uma boa notícia. Amém? Para quem até agora estava vendo só coisa que não estava tão boa, né? Então isso aqui é maravilhoso. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Então, todas essas coisas aqui provêm daquilo que nós estamos. Então, nós temos a certeza em Cristo, pela fé, que nós alcançamos graça em Deus. Então, essa certeza, né, ela vai nos fazer nos gloriar nas tribulações. Irmãos, crente, não sei se vocês aqui, crente, a gente passa tribulação. A gente passa dificuldade. E se a gente não estiver passando dificuldade, é igual o John Wesley, né? Senhor, vou orar para o Senhor, porque não está acontecendo nada, ninguém está acontecendo. Eu estou pregando o Evangelho mesmo, está com a pedra na cabeça dele. Entendeu? Então, a gente passa dificuldade. A gente tem que passar dificuldade. A gente está numa luta constante do espírito com a carne. Essa luta aqui é interna, é aqui dentro. Se eu não estou sentindo essa luta interna aqui dentro, ou se algo externo lá fora não está vindo em confronto à natureza de Cristo que há em mim, ao que tem dentro de mim, ou alguma área da minha vida não tem alguma tribulação, não tem alguma coisa, vamos orar. Vamos orar e falar, Senhor, por que o meu caráter como cristão não está sendo testado?
Porque eu, como cristão, não está sendo testado, porque a tribulação, ela me fortalece, ela nos fortalece. Não é à toa que a igreja sofreu perseguição, até hoje tem toda uma dificuldade, e quem disse que essas tribulações, essas dificuldades parou a igreja, isso fortaleceu ainda mais a igreja, né? Porque sabemos que tribulação produz perseverança. Porque tem gente que na primeira tributinha já para, né? Ah, por que você parou? Quer dizer, não, doeu, não calcanhar, não sei o quê. Ah, não, aconteceu um negócio. Gente, se a gente cai nas primeiras tribulações, nas primeiras coisinhas, a gente nunca vai ter perseverança na fé. A gente nunca vai ter. Aquela pessoa que entra quando está bem na igreja, já tá certo, né? Mas está errado também. Mas ela já entra quando está tudo certo. E aí, quando acontece uma coisa ruim, ela sai. Não cria perseverança. Não cria perseverança. Não cria essa relação boa. Porque a tribulação ela não nos destrói, a tribulação ela nos fortalece e produz essa perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, é a esperança. Então, ela vem fortalecer o que está aqui no verso 2. Ela vem fortalecer essa esperança aqui, essa tribulação, esse caráter aprovado, vem fortalecer aquilo que está lá atrás. Então, é tribulação, perseverança, experiência que vai nos dar esperança. E essa esperança não engana, pois é sustentada pelo amor derramado pelo Espírito Santo. Então, a gente não cai, a gente persevera, a gente continua lutando, a gente continua seguindo em frente. Amém? Vamos ler do verso 6 a 8, senão vai ficar difícil. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Então isso daqui, irmãos, é Deus mostrando amor por nós. Porque quando nós ainda a gente era fraco ainda, quando a gente era ímpio, quando a gente era pecador ainda, quando a gente estava no chiqueiro ainda, quando a gente era imundo ainda, Ele nos amou. Ele nos amou. Ele olhou para a gente e Ele falou: eu quero aquela igreja, eu quero aquelas pessoas daquela igreja. Eles são fracos, eles são ímpios ainda, mas eu quero trabalhar nele, eu quero fazer eles crescerem, né? Então, isso aqui é a demonstração desse amor que tem na cruz. E a cruz é o maior argumento do amor divino. Ele nos amou quando éramos inimigos, não quando nós melhoramos. Tem gente que o problema é esse. Tem gente que, eu não vou não porque eu estou fumando. Eu vou parar de fumar no vídeo. Não vou não porque eu estou bebendo. Eu vou parar de beber comigo. Não vou não porque eu estou fazendo não sei o que errado, então eu vou melhorar para ir. Deus não te ama porque você é melhor do que alguém, melhor do que certas pessoas da sociedade. Não. Deus, Ele nos ama. Ele nos encontrou, né, quando a gente era inimigo dele. Quando a gente era inimigo dele. E a gente foi melhorando, porém esse amor de Deus prevaleceu e continuou. Então a gente não tem que esperar o amor de Deus quando nós melhoramos. Não, o amor de Deus já está aí. O amor de Deus já está disponível. Basta a gente caminhar e seguir em frente para receber esse amor dele. Amém? Se nós éramos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Isso aqui, irmãos, talvez vocês pensem assim, não é verdade. Irmãos, se alguém morrer por um justo, primeiro, eu quero ver ele achar um justo. Né? Mas se alguém morrer por digamos, eu vou morrer por uma pessoa justa lá fora. Eu sou pecador, irmãos. Meu sacrifício não vale. Só o sacrifício de vale, porque só o sacrifício de Jesus vale, porque Jesus é santo para cumprir. Alguém pecador morrer por outro pecador, 0 mais 0 é igual a 0. Não muda nada na situação. Vamos ver do 9 a 11. Aula de matemática da igreja, hein? Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus.
Pois que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Desculpa, eu esqueci de ler ali. Então, irmãos, isso aqui é a nossa segurança eterna. A nossa segurança está aqui. Esses versículos é onde a gente pode anotar e colocar na carteira para a gente lembrar. Eu sou de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim por causa disso. Agora eu posso ser salvo. Eu posso adentrar os altos céus. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, se há pessoas que serão salvas da ira de Deus, há pessoas que vão sofrer essa ira de Deus. Então, que a gente não olha somente o lado bonitinho, né? Onde a gente estava na célula, a gente falou do filho pródigo, né? E eu lembro que eu fui enfático e falou, gente, a Bíblia tem um final feliz aqui, mas a gente tem que pensar também nos filhos pródigos que se foram, entraram no chiqueiro, comeram junto com os povos, permaneceram lá e nunca voltaram para a casa do Pai. Então é bom a gente pensar um pouco nessas coisas de vez em quando, né? Na ira de Deus, pois que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida de quem? Jesus Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Então, irmãos, essa parte aqui, ela vai falar muito dessa reconciliação, dessa justificação pela fé e dos frutos dessa justificação pela fé, que é a nossa salvação, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa certeza em Jesus Cristo e a nossa certeza nesse relacionamento, né? A perseverança dos santos não é obra do crente, mas fruto da reconciliação em Cristo. Então, até o nosso perseverar é fruto de Jesus. É fruto da morte dele, é fruto da obra dele. Porque sem isso não teria como nós perseverarmos se a gente não conseguisse nem dar o primeiro passo que foi feito por Cristo. Amém? Então vamos para a segunda parte. Né? Deu para entender mais ou menos a primeira, né? Se não deu, tudo está aí. Primeira parte aqui, né? É a entrada do pecado. Vamos lá, vamos ver o 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, do 1 ao 3, ele veio falar que todos pecaram. Do 4 ao 5, 11, do 4 ao 5, 11, ele fala da justificação e da justificação por meio de Jesus Cristo. E aí ele volta de novo a falar sobre o pecado, mas agora ele vem falar dessa raiz de onde começou. Então, pelo pecado de um homem, entrou a morte, o pecado e a morte entrou no mundo. Irmãos, a tradução do nome Adão é humanidade. Então, todos nós estávamos lá naquele momento onde Adão comeu daquele fruto. Todos nós que estivéssemos lá no lugar de Adão, se eu estivesse lá no lugar de Adão, eu não comia, não. Comia, você não rejeita um pudim na geladeira? Eu não ia comer, não. Eu tenho certeza disso. Sei. Não comia, não. Todos nós naquela situação. O Valdo não comia. Mas todos nós, naquela situação, cairíamos. Todos nós. Então, Adão é o nosso representante, porque ele realmente nos representa por inteiro. Nós, naquela situação, comeríamos daquele fruto. Isso aqui é a base, né, da doutrina do pecado original. Todos nascem culpados em Adão, né? Porque tem pelagianismo. Pelágio, ele foi um homem, ele estava lendo a Bíblia, e ele pensou assim, ele falou, eu acho.
Eu acho que nós não nascemos pecadores, mas que nós nos tornamos pecadores. A ideia dele era isso. O bebê, nós nascemos sem essa condição de pecado por causa de Adão. Ele achou que todo mundo nasce igual a Adão. Não nasce. Adão pecou e aquilo ali foi passando para a gente. Então não tem como a gente nascer livre dessa condição de pecado. Quem refutou ele foi Agostinho de Hipona. Foi Agostinho? Foi Agostinho de Hipona. Né? Teve todo esse problema. Tem essa ideia de neutralidade, mas não. Por um homem e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então Adão pecou, todos nós pecamos. Não adianta você não gostar, você virar a cara, não tem jeito. Todos pecaram, todos. Se não gostou, leia o capítulo 1, o 2, o 3, você vai entender. Todos pecaram. A culpa não é só da Adão. A gente julga muito, coitado da Adão. 13. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, irmãos, antes da lei, porque a lei ela foi escrita por quem? Moisés. Moisés escreveu os 10 mandamentos. Depois ele animou, ele escreveu mais 200 e tanto treino, que a gente nem sabe direito o que tem no meio daqueles tantos treinos, mas é a lei. Porém, antes de Moisés, existia um tanto de pessoa, existia um tanto de gente. Então, como é que funciona isso? Antes de Moisés escrever a lei, quem reinava era a morte. A morte reinava nesse período até a lei chegar. Mesmo antes da lei mosaica, o pecado já reinava. Adão é o tipo de Cristo. Ambos são cabeças federais. Então essa morte reinava por causa do pecado de Adão. Amém? 15 e 17. Não vou gastar muito tempo aqui não, senão... Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Então aqui o Paulo está fazendo esse contraste entre Adão e entre Jesus. Por meio de Adão entrou o pecado, por meio de Cristo entrou a salvação. Por meio de Adão entrou a morte, por meio de Jesus Cristo entrou a vida, a salvação. Então Adão, colocando aqui de uma forma mais ou menos simples, Adão seria como se fosse ofensa, Cristo seria o dom gratuito, Adão seria a condenação, Cristo a justificação, Adão a morte reina, Cristo a graça reina, Adão um pecado, Cristo muitos pecados perdoados. Amém? Os irmãos até gelou, falou que isso? Que isso? Mas igual os judeus já rasgaram as vestes. É bom que vocês ficam ativos. Então, irmãos, a graça não apenas anula o pecado, ela o supera totalmente. Temos o pecado aqui. Eu ia falar que a graça está aqui, mas está muito mais para cima, né? Mas como não tem mais braço, a graça está aqui. Então, a graça, ela não só anula, mas ela supera. Cristo não veio apenas reparar, mas refazer a humanidade. Cristo veio refazer aquilo que Adão, querendo ou não, deu uma avacaiada, né?
aqui no 15. Entretanto, não há comparação. Então, irmãos, não existe comparação entre a dádiva e a transgressão. Sabe o que é legal da gente, às vezes, interpretar Adão de uma maneira que fica mais fácil para a gente? Irmãos, está Adão no paraíso, está com Eva. Adão viveu 930 anos. Pensa num casamento duradouro. Tem gente que não aguenta 3, né? Mais 930 anos. Mas voltando aqui, né? Adão está com Eva. Né? Deus tirou Eva da costela de Adão e ela comeu do fruto. E aí Deus vai até o jardim para procurar Adão, sabendo onde Adão estava. Né? Porque muita gente pensa assim, Deus é todo poderoso, não sabe onde está Adão, está perguntando onde estava Adão. Não, Deus ali já estava testando o coração do homem que já havia sido corrompido pelo pecado. Amém? Então, Deus vai e conversa com Adão e fala: você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão foi e disse: não, foi a mulher que me destes que fez eu fazer isso. Irmãos, isso daqui é 100% o que nós, seres humanos, somos. Essa resposta é 100%. Porque essa resposta, ela leva a gente para lugares profundos, se a gente quiser. Porque eu não fiz, foi aquilo que o Senhor me entregou. O cara que traiu a esposa no casamento. Não, a culpa não foi minha, foi o que o Senhor me entregou. O cara que é corrupto lá fora, eu tive que fazer isso por causa da situação financeira que o Senhor me deixou. A pessoa que ela é corrupta dentro da igreja, eu fiz isso por causa da situação que o Senhor me deixou. O meu pecado é consequência daquilo que o Senhor fez, não é consequência minha. Se o Senhor não tivesse feito aquilo, eu não teria pecado, eu não teria comido tudo. Mas como o Senhor fez, eu pequei. Como o Senhor fez, eu caí. A culpa não é minha. A culpa é do que você me deu, ou a culpa é da situação que o Senhor me deixou. Viu como é profundo? Viu como isso vem de encontro totalmente com a gente e com as nossas atitudes? Por que você matou fulano? Eu matei fulano por causa que o Senhor deu algo para ele que eu não tinha. Ou por causa que ele fez algo que não era. Irmãos, está sempre apontando para Deus como se Deus fosse o culpado. Sendo que nós somos responsáveis pelos nossos pecados e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, o pecado de Adão ele não é simples. Ele só é simples se a gente quiser que seja simples. E aí a gente olha para o pecado de Adão e fala: comeu o fruto. Não é só isso. Ele apontou para Deus e culpou Deus. E ele olhou para o semelhante dele e apontou para o semelhante dele. Foi em pecado por causa da igreja que o Senhor não colocou. Estou em pecado por causa da família que o Senhor colocou. Estou em pecado por causa daquilo. Aí a pessoa fala: não, você não pode fazer isso, eu estou em pecado por você. Está sempre o dedo apontando para alguém. Nunca chega em si mesmo. Então o pecado de Adão, irmãos, não é simples. Então que a gente não interprete como se fosse simples. Passando de Adão como se não fosse nada aquela atitude. A atitude de Adão é horrenda. Lembrando, nós, Adão é a humanidade. Então a atitude da humanidade é horrenda. Amém? Que bonitinho? Então, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A transgressão foi algo horrível, como a gente acabou de ver, algo nojento. E a dádiva é linda, irmãos. A dádiva que o Senhor nos entregou é maravilhosa. Nós somos como Adão, mas mesmo assim o Senhor olhou para a gente e teve misericórdia de nós e nos apresentou a graça salvadora dele. Porque sem a graça salvadora do Senhor, o que nós merecíamos era o inferno. E lá é ranger de dente, né, Luquez? Lá é fogo, né? Lá é não sei o que, não, lá é separação. Pecado é separação total de Deus. A gente não suporta o mundo com as maldades que o mundo tem. E olha só para o mundo tem coisas boas. Imagina um lugar onde não existe bondade alguma, onde você não consegue ver a luz do fim do túnel nem que você ande 120 horas direto. Esse é o pecado.
Esse é o inferno, é o que nós merecíamos. Certos, comendo eternamente, 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 eternamente. E aí, quando acabar isso eternamente, imagina você experimentar. Então, o inferno é horrível. Da mesma forma que o pecado ladrão é horrível. Como que eu vou dizer que não merece realmente um inferno, sendo que eu estou apontando para um ser que é 100% pureza, estou falando a culpa é sua. Para um ser que é 100% bondade, a culpa é sua. Para um ser que é 100% amor, a culpa é sua. Eu estou olhando para a minha carne e estou falando, eu vou te saciar à vontade. O que você quiser, você pode me pedir carne, que eu vou te entregar, que eu vou te doar. Então, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Essa dádiva é maravilhosa. Esse homem aqui, ó, Jesus Cristo, ele estava com Deus desde a eternidade, vivendo em amor. E ele desceu aqui na terra. E imagina, viveu de eternidade com o ser maravilhoso de Deus para morrer por nós, pecadores. E Cristo sentiu a separação. Pai, por que me abandonaste? Então, é algo complicado, é algo tenso, 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 poderoso. Um trouxe a morte e o outro trouxe a vida. Em Adão, condenação, morte e desobediência. Em Cristo, justiça, vida e obediência, irmãos. Amém? Perdi aqui, falei tanto, né? Ai, ai, 17, vou por 18, né? 18, 19. 18, 19. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmão, isso daqui é interessante isso daqui no nosso tempo, porque no nosso tempo parece que Jesus Cristo nunca é suficiente. Sempre tem que ter alguma coisinha a mais, sempre tem que adicionar alguma coisa, um sacrifício, uma oferta, não sei o que, não sei o que lá mais. Irmãos, Cristo é suficiente. A obra de Cristo foi suficiente, ela é suficiente e eternamente ela será suficiente. Amém? E esse todos, cadê todos? Do 19? Muitos serão feitos justos. Todos os homens. Esse todos os homens aqui, irmãos, a gente tem que fazer uma separação aqui nesse todos aqui, que é muita gente. Estou brincando. Esse todos aqui, a gente tem que entender que não é universalismo. Todos. Não, não. Nesse todos, são todos representados por cada cabeça. Lembrando, a gente está falando de duas linhas: a linha de Adão e a linha de Jesus Cristo. São duas cabeças: a cabeça de Adão e a cabeça de Cristo. Todos que vão encontrar misericórdia e graça são todos aqueles que estão debaixo da linha de Jesus Cristo. E todos que vão encontrar morte e condenação são todos que estão debaixo da linha de Adão, que não foram feitos, que não ressuscitaram, né, com Cristo, né, que não negaram os seus pecados. Então, irmão, existem duas linhas. Ou você está em Cristo Jesus, ou você está em Adão. Não tem meio termo. Ah, Lucas, eu vou subir no muro. Que muro? Que muro? Você vai construir? Porque não tem. Ou você está com Adão, ou você está com Cristo. Ou você está na morte, ou você está na salvação. Então, reflita onde você está. Porque muro não tem nenhum. 2021 aqui. Subir no muro. Que muro? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça
para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Religião, né? Deixa eu voltar aqui. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, irmãos, a lei, ela nos mostra quem Deus é, ela nos mostra o caráter de Deus, né? Não vai odiar a lei, ela odeia a lei, irmãos. Deus é 100% puro e a lei mostra esse caráter de Deus. Você odeia Deus? Não, né? Então, para com isso, né? E a lei, a função dela é mostrar esse caráter de Deus e é mostrar como que a nossa transgressão é. Porque imagina, ninguém sabe que não pode matar. Matou. Aí, acabou, ele não sabia, ele é inocente, né? Então a lei ela vem nos mostrar o que são os pecados. Né? Matar foi exagero, não precisa ter falado cobiça, né? Cobiça é tipo assim, um negócio que fica meio branco assim, às vezes o pessoal não sabe se é pecado, se é pecado, né? Então a pessoa não sabe. Então a lei ela vem mostrar os nossos pecados e vem nos apresentar os nossos pecados. Então, às vezes, a gente entrar numa igreja e pedir que é graça, graça. A pessoa nem sabe que ela está em pecado. Ela nem sabe que peca. E isso é preocupante, porque talvez está em pecado e não sabe que está em pecado. Então, a lei, ela vem mostrar isso, né? Essa é a função da lei. A lei, ela não veio salvar, mas expor o pecado do ser humano. O pecado, né, que reinava através da morte. Já a graça, ela reina pela justiça para a vida eterna. Então, cada um tem a sua função. A lei nos mostra o pecado e a graça, ela nos mostra esse caminho, né? Ela é para a justiça e para conceder vida eterna. Isso aqui é maravilhoso, né, irmão? Onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, transbordou de graça. Então, irmãos, tem pecado, tem realmente pecado, mas tem a graça maravilhosa. E a graça ela está acima desse pecado, muito acima desse pecado. Então, que a gente olhe para essa graça, que a gente ame essa graça, que a gente ame esse Deus, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre frisando Jesus Cristo, o nosso Senhor, e não se esquecendo da justiça dos irmãos, porque o preço do pecado realmente foi pago. O preço do pecado para aqueles que estão na linha de Adão vai ser pago com a condenação deles, e o preço do nosso pecado, que estamos na linha de Jesus, foi pago pela morte de Jesus Cristo naquela cruz, por todos que estão em Cristo. Não todos, todos. Amém? Então, irmãos, a justificação não é teoria, é a realidade concreta. É paz, acesso a Deus, esperança e amor. Nós estamos representados ou em Adão ou em Cristo Jesus. Não existe muro. Cristo é suficiente, sua obediência, sua justiça, sua cruz e a sua reconciliação. A graça não apenas iguala o jogo, mas ela vence. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A vida cristã nasce na gratidão. Ela não nasce no medo. Somos reconciliados. Logo, nós vivemos para Deus. Então, Romanos 5 nos mostra a grande virada da história da humanidade. Adão nos lançou na morte e Cristo nos trouxe para a vida. Amém? E aí eu finalizo o capítulo 5, dificílimo, e quarta-feira, girando com o capítulo 6. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça maravilhosa, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, por esse processo de reconciliação, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nós podermos entender mais disso, entendermos mais de Ti, entendermos mais do teu amor. Muito obrigado. Senhor, que os nossos corações, meu Pai, sejam preenchidos por essa palavra, sejam preenchidos por esse livro de Romanos, meu Pai, e que nós não tenhamos, meu Pai, ignorar, meu Pai, o poder do Teu santo Evangelho,
Que nós não venhamos ignorar o poder da morte de Jesus na cruz, meu Pai, mas que nós venhamos olhar para isso, meu Pai, e que todas as nossas defesas venham cair por terra, meu Pai, para que a Sua boa obra possa ser feita nas nossas vidas, meu Pai, todos os dias, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que veio aqui, abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada família representada, cuida deles nessa semana, abençoa a semana deles, meu Pai, que eles sejam felizes, meu Pai, vivendo essa graça, meu Pai, vivendo essa paz contigo, meu Pai. Nós temos paz contigo, Senhor. E eu te agradeço por o culto dessa noite e por tudo, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido e por tudo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.